Pessoal, então vamos continuar o exercício lá do poste e do cabo. Só recapitulando. Esse aqui é o poste de 12 metros. Ele foi fixado um cabo aqui, ó, bem num gancho aqui no chão, formando um ângulo de 45 com o chão. Ele perguntou, a segunda pergunta, qual é a distância? Por isso que ele chamou de D. Podia ser o X também. Qual é a distância do poste até o gancho? Então eu quero essa medida aqui. Vamos ver o que eu tenho aqui no meu desenho em relação ao ângulo de 45. O ângulo de 45, esse 12 é o quê? Não está na frente do 45 do ângulo? Então ele é oposto. Ele é cateto oposto. Cateto oposto. A hipotenusa nesse caso, não é esse carinha aqui que ele chamou de X nesse desenho aqui? Eu não coloquei porque não vai precisar. Ele quer agora esse tamanho, essa distância. Em relação ao ângulo de 45, ele é o quê? É hipotenusa? É cateto adjacente? Ele é o quê? A hipotenusa, como eu já falei, é esse aqui, é o cabo. Então não tem nada a ver. Então ele não é a distância? A distância é cateto adjacente. Cateto adjacente. Então, olha só. Nesse desenho eu tenho oposto sobre adjacente. Vai lembrar de quem? De tangente, de seno ou do cosseno? Oposto e adjacente vai lembrar de tangente. Tangente de 45. Então fica tangente de 45, que é igual. O que é tangente, meninos? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Quem é cateto oposto? Cateto oposto é 12. Quem é cateto adjacente? Cateto adjacente é o que eu quero. É o D, é a distância. Pronto, beleza. Então como que eu calculo esse D? Eu preciso, pela tabela, de tangente de 45. Se eu olhar aqui na tabela, que está logo aqui em cima, eu espero que esteja no seu caderno, a tangente de 45 é 1. Então vamos jogar lá, ó, tangente de 45 é 1. Então volto aqui a câmera e vou jogar aqui, ó, tangente de 45 é 1. Então fica 1 igual a 12 dividido pela distância. Como que eu resolvo isso aqui? Bom, eu coloco 1 aqui para ficar duas frações, duas razões, né? E multiplica cruzado, ó. Distância vezes 1 não é distância, não é D? E 12 vezes 1 não é 12? Tudo bem, meninos? Então, nesse caso, qual é a distância do poste até o gancho? 12 metros. Pronto. Resolvida a segunda questão. Então, esse exercício foi muito legal porque ele pediu duas coisas. Duas coisas. Por isso que eu coloquei o desenho 2 vezes, mas é o mesmo desenho. Você pode observar, é o mesmo desenho. Aqui está o poste, 12 metros. Aqui também está o poste, 12 metros. Aqui está o cabo, que ele chamou de X. Aqui está o cabo, é o mesmo. Aqui está a distância do poste ao gancho. Ele fez duas perguntas. Qual é o tamanho do cabo? Então, por isso que eu coloquei aqui X. E a segunda pergunta, qual é a distância? Por isso que eu coloquei D. Então, são duas contas. A primeira coisa aqui que eu fiz é você saber esse 12 é qual nome e esse X é qual nome. Esse X é hipotenusa, é o que ele quer. Hipotenusa. Esse 12 é quem? Cateto oposto. Cateto oposto sobre hipotenusa, você lembra do seno. Seno desse ângulo aqui, ó. Se aqui for 30, é seno de 30. Se aqui for 45, aqui é seno de 45. Cateto oposto sobre hipotenusa, 12 sobre x. 12 sobre x. Onde eu arrumei esses dados aqui, ó, esse valor aqui, raiz de 2 sobre 2? Pela tabela. Seno de 45, se você olhar na tabela aqui, ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então tá aqui, ó, raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2, que é igual a 12 barra x. Multiplica cruzado e faz e vou achar o valor do cabo, que é 12 raiz de 2. Beleza? Aqui é a mesma história, pessoal. É o mesmo desenho. Eu preciso colocar os nomes do 12 e aqui nesse D que ele quer. A hipotenusa é esse cara. Não me interessa a hipotenusa. Esse 12 não é cateto oposto do 45? Esse 12 é o cateto oposto. E esse D que ele quer? Então, me interessa o 12, que é cateto oposto, e me interessa o D, que é cateto adjacente. Cateto oposto sobre adjacente vai lembrar da tangente.
Aí tem aluno que fala assim, como que eu sei que é tangente? Porque aqui tem cateto oposto sobre cateto adjacente. É tangente. Por que é 45? Porque aqui está 45. Tangente de 45 é igual. Cateto oposto, né, 12, sobre cateto adjacente, né, D, por isso que é 12/D. Onde eu arrumei esse 1 aqui? É a tangente de 45. Pela tabela, se você olhar aqui, ó, tangente de 45 não é 1? Tangente de 45 não é 1? Então você joga 1 aqui, meninos. 1 é igual a 12 por D. Eu coloquei 1 para multiplicar cruzado. D vezes 1 é D e 1 vezes 12 é 12. A distância do poste ao gancho é 12 metros. O tamanho do cabo é o X, que é 12 raiz de 2. Tudo bem? Então você vai copiar isso aí direitinho. Uma questão muito legal. Ele pediu 2 coisas. Então tá aí, registra tudo, o enunciado as 2 resoluções aí. Beleza, meninos? Até o próximo problema, o próximo vídeo.